No nosso mundo digital, que é super complexo, existe uma ideia que parece até meio maluca, mas que está no coração dos sistemas que a gente usa todo dia. A chave para a resiliência, para fazer as coisas não quebrarem, não é evitar as falhas, mas sim, de alguma forma, provocá-las de propósito. Pois é, vamos pensar nisso. E se o melhor jeito de garantir que um sistema não vai te deixar na mão no momento crucial fosse quebrar ele de propósito? De novo e de novo, mas claro, num ambiente controlado. Parece estranho, né? Mas é exatamente isso que as equipes de engenharia mais avançadas do mundo estão fazendo agora mesmo. A verdade é que nos sistemas de hoje, com tudo na nuvem, com inteligência artificial, microserviços, ficou simplesmente impossível garantir que nada vai dar errado. Então a estratégia mudou, e mudou muito. O foco não é mais tentar evitar todos os problemas, mas sim dominar a falha, ou seja, aprender com ela para construir sistemas cada vez mais fortes. Olha só essa linha do tempo. Ela mostra tudo. Lá no comecinho da internet, a solução era simples: redundância. Tinha que ter um servidor de backup para tudo. Depois, a gente evoluiu para programar os sistemas para lidar melhor com os erros, sabe? Com retentativas automáticas e tal. Mas hoje, a abordagem é totalmente proativa. A gente vai lá e busca ativamente as fraquezas, quebrando as coisas de propósito para poder consertar antes que um problema de verdade aconteça. Ok, mas para quebrar sistemas do jeito certo, primeiro a gente precisa falar a mesma língua. A língua da engenharia de confiabilidade. E aqui, as palavras falta, erro e falha podem parecer a mesma coisa, mas para um engenheiro, entender a diferença entre elas é crucial. É o que permite diagnosticar um problema na raiz. Vamos começar com a falta, ou fault em inglês. Pensa nela como a causa raiz, uma doença que está ali adormecida. Pode ser um bug que um programador deixou no código ou até algo mais aleatório, tipo um bit de memória que virou por causa de radiação cósmica. Ela está lá quietinha, só esperando a chance de ser ativada. Aí vem o erro. O erro é o primeiro sintoma, só que é um sintoma interno. É o momento exato em que aquela falta é ativada e o sistema, por dentro, fica no estado incorreto. Por exemplo, uma variável que devia ter um número, de repente está vazia. Quem está usando o sistema ainda não viu nada, mas por dentro o problema já começou. E finalmente a gente tem a falha, ou failure. A falha é o evento externo. É quando aquele erro externo transborda e se torna visível. É tela azul, o aplicativo que fecha do nada, o site que sai do ar. É como o problema se torna real para quem está do outro lado da tela. Agora, para deixar isso tudo bem claro, essa analogia médica aqui é simplesmente perfeita. A falta é como um vírus incubado no corpo. O erro é a infecção começando a agir, causando uma febre interna. E a falha é o colapso que todo mundo vê, o paciente desmaiando. A grande sacada é essa: a gente quer detectar a febre antes que o paciente desmaie. E essa imagem aqui ilustra essa reação em cadeia de um jeito brilhante. Uma falta escondida lá no componente A é ativada e isso gera um erro interno. Se esse erro não for contido ali mesmo, ele se espalha e causa uma falha visível lá no componente B, que dependia do A. É isso, uma pequena rachadura pode sim derrubar o prédio inteiro. Certo. Agora que a gente já sabe como as falhas acontecem, como é que a gente se defende? É aqui que entra a engenharia do caos. É basicamente a prática de injetar falhas de forma controlada para construir confiança de que um sistema vai aguentar o tranco no mundo real. E essa frase resume a filosofia toda. Não é sobre quebrar por quebrar. É sobre quebrar para descobrir, para validar as defesas que a gente criou e, no fim das contas, para aprender a construir sistemas muito mais fortes. E isso não é feito de qualquer jeito, não. A engenharia do caos segue um método científico bem rigoroso. Primeiro, a gente define o que é o sistema funcionando normalmente. Depois, criamos uma hipótese, tipo, se o banco de dados principal cair, o reserva vai assumir em menos de 5 segundos. Aí a gente vai lá e derruba o banco de dados. E por fim, a gente analisa se a nossa hipótese estava certa. Essa imagem é uma metáfora ótima. Pensa nisso como se fosse um teste clínico, só que para software. A falta que a gente injeta é a nossa variável. O comportamento do sistema é o que a gente está medindo, sempre comparando com o grupo de controle, que é o sistema saudável. É ciência, não é rondalismo. E isso não é só teoria não, tá? Grandes empresas dependem disso para viver. O grupo BMW, por exemplo, faz esses exercícios todo mês para garantir que seus carros conectados fiquem online. A Pearson faz o mesmo para as plataformas de ensino à distância. E o setor financeiro?
com as novas regulações, virou um dos maiores adeptos dessa prática. É muito importante entender que isso é bem diferente dos testes de software tradicionais. Um teste de unidade, por exemplo, verifica aquilo que a gente já sabe que deveria funcionar de um certo jeito. Já um experimento de caos, ele explora o desconhecido. Ele faz a pergunta: o que acontece com o sistema inteiro se essa pecinha aqui falhar de um jeito que a gente nunca nem imaginou? Bom, até agora a gente falou de usar a injeção de falhas para o bem, certo? Para criar sistemas mais resilientes. Mas se prepare, porque a história está prestes a ter uma reviravolta daquelas. Vamos explorar o lado, digamos, ofensivo dessa técnica. Porque as mesmíssimas técnicas que são usadas para encontrar fraquezas acidentais também podem ser usadas para criar vulnerabilidade de segurança de propósito. E aqui está a grande revelação. A mesma ideia de injetar falhas é usada por pesquisadores de segurança e hackers para atacar o hardware fisicamente. Ao induzir picos ou quedas de tensão minúsculos com um tempo super preciso em um chip, eles conseguem forçar um processador a cometer um erro que pode ser explorado por um ataque. O objetivo nesses casos é passar por cima da segurança. O método, que tem esse nome de glitching, causa uma falha momentânea no processador. E o resultado disso, o processador pode, por exemplo, simplesmente pular a linha de código que verifica a senha. E a consequência, claro, é o acesso total a dados protegidos ou ao controle do dispositivo. Então, o que a gente aprende com tudo isso? A gente viu que a mesma técnica pode ser usada para construir e para quebrar. E isso nos leva à conclusão, onde a gente junta esses dois mundos sob um único tema: resiliência. No fim do dia, o ponto principal é este. Não importa se a gente está se defendendo de uma falha aleatória num servidor ou de um ataque direcionado a um chip. A estratégia fundamental é a mesma. É a busca proativa por fraquezas para corrigi-las antes que elas causem um estrago de verdade. É como se a gente estivesse vacinando os nossos sistemas digitais. Isso nos deixa com uma última reflexão. Se essa filosofia de causar um estresse controlado para aprender e para se fortalecer pode deixar nossa tecnologia mais segura e robusta, onde mais a gente poderia aplicar essa ideia? É um conceito muito poderoso que vai bem além do mundo dos computadores.